Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 8 de Nissan, 5.783. E é também o dia 30 de março de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no quinto dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa quinta aliá, nossa quinta leitura. É o quinto dia da semana e nós estamos hoje na nossa quinta leitura, que está no capítulo 8 de Levítico, Vaikra, dos versos 14 a 21. Nós estamos aí, Tsav, que é a paraxá da semana, e ordene, Deus falando a Moshe, para falar a Aaron e os seus filhos, com referência às questões da inauguração, consagração, né, e a unção de Arão e os seus filhos ao serviço do sacerdócio, bem como a consagração e a unção também do Mishkan, o tabernáculo no deserto, né? Então, Tsav traz, apesar para nós, né, dentro do português, ordene, pareça uma expressão forte, no sentido de ordenança, né? Faça, né? Mas nesse sentido aqui, Tsav traz o sentido de urgência. Há urgência para se fazer a vontade divina. Então esse é o significado de Tsav. E essa é a aplicação que nós temos para as nossas vidas. Ou seja, Tsav, ordene ao povo judeu e ao povo não judeu, os Beninor, urgência em se fazer, cumprir a vontade divina. E hoje nós temos aí exatamente na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, na palavra final da aliá de hoje, nós temos aí a questão sobre estudo, melhor dizendo, estudo e ação, né? Então nós vamos ver essa questão do aspecto aí, né? Estudo e ação. Baruch Hashem, né? Nós estamos aí com o Vitor da Silva, né? Vitória e Espírito Santo, né? Faz tempo, hein, Vitor, que não aparece por aqui, hein? Baruch Hashem. Hoje está presente aí o Vitor da Silva, lá de Vitória e Espírito Santo, né? A Malu, lá de Brasília, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, a nossa região de Bauru, a Inês Martins, de Pirajuí e região também está por aqui, né? Temos aí também o Cardoso de Lima, da cidade de Louveira, interior de São Paulo, a Adriana Neres, o Carlos Magno Andrade Reis, lá da Bahia, que também sempre está conectado conosco. E o casal também que sempre está conectado conosco, aí já faz um bom tempo, né? É a Maristela e o Ronaldo, né? São ali residentes na cidade de Raul Soares, em Minas Gerais. Ok? Baruch Hashem. Amanhã nós teremos aí uma palavra sobre o Shabat que antecede Pesach. O próximo Shabat que nós teremos agora é o Shabat que antecede Pesach. E ele é chamado de Shabat Hagadol. Shabat Hagadol, que significa o grande Shabat. Então amanhã, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos trazendo aqui uma reflexão sobre essa questão, né? O Shabat Hagadol, o grande Shabat. Por que ele é chamado o grande Shabat, que antecede o Pesach, né? Pesach parecia que estava tão distante, né? Mas está tão pertinho que não resta dúvidas, né? Então, por isso, né? Vamos ver aí o porquê de Shabat Hagadol, né? Estamos aí com o Ezequiel Zeca, né? Que também está presente aí, Baruch Hashem. Então, amados, as nossas reflexões que vêm diariamente pelo estudo da Torá, é algo que realmente vem fortalecer as nossas vidas.
E essa conexão com o estudo da Torá, os nossos sábios falam, né, e aqui nós repetimos várias vezes, né, os ditos, né, dos nossos mestres, né, que o estudo da Torá é algo que ajuda a abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Então, por isso, é importante nós estarmos conectados com o estudo da Torá. E também isso faz parte das nossas 5 bases, né? Que é Teshuvá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, Tefilá, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis e as suas ramificações, e a de Sedaká, né? Então, o estudo da Torá é muito importante. Nós não podemos perder a conexão com os estudos da Torá. Nessa semana nós temos visto aí muito, né, sobre a questão dos Urim Vetumim, né? E sempre mesmo que a gente estude, mesmo que falemos, ensinemos, etc. e tal, sempre paira uma coisinha assim, né? Tem mais alguma coisa para se saber, né? Então, Urim Vetumim é algo que sempre está presente nos questionamentos nossos do nosso estudo da Torá, né, amados? Então, por isso, mais uma vez, nós vamos falar mais alguma coisa sobre Urim Vetumim, para que nós possamos estar aí mais alicerçados dentro desse aspecto aí, ok? A nossa aliá de hoje é uma continuidade exatamente da consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio, né? E novamente nós temos aí a questão do Urim Vetumim, que nos fala sobre essa questão aí. Na continuidade de hoje, nós temos aí sobre a questão em que Moshe traz o touro para a oferenda de pecado, e Arão e seus filhos apoiaram suas mãos sobre a cabeça do touro da oferenda de pecado. Então vejam bem que para os Kohanim, aliás, Aharon e os seus filhos que estavam sendo consagrados ao ministério sacerdotal, né, como Kohanim e Kohen Gadol, o animal para o sacrifício de perdão de pecados foi exatamente o touro, né? Então não teve cordeiro como a questão em si de sacrifício de pecados, como nunca houve o touro como sacrifício de pecados. Temos também aqui na nossa leitura, né, a respeito do touro, que ele vai ser queimado, né? Vai virar cinzas. Depois nós temos o carneiro, né, a partir do verso 18, que fala sobre a oferenda queimada. E Arão e seus filhos apoiaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Moshe o abateu e despejou seu sangue sobre todos os lados do altar, né? Cortou o carneiro nos pedaços prescritos e queimou a cabeça e as partes cortadas, com referência à questão das partes cortadas mais a gordura, né? Então nós temos aí um touro para a oferenda de pecados, um carneiro para a oferenda queimada e um segundo carneiro para a oferenda da paz, né? Que é dos versos 22 a 29, que nós teremos amanhã essa prática, essa leitura, melhor dizendo, né? Então, Moshe, ele queimou todo o carneiro sobre o altar, e esta foi a oferenda queimada, foi um aroma agradável, uma oferenda de fogo para Deus, né? Então, é uma oferenda agradável a Deus. Sobre a questão dos Urim Vetumim, nós temos aí dentro dessa questão, a tradição diz que estas coisas eram um segredo revelado somente a Moshe. Yonatan ben Uziel, né, um dos comentaristas da Torá, ele traduz a palavra Urim, né, como Or, que significa luz, né? Então, Urim está no plural, né? Or, singular, luz, né? E Urim são luzes. E Tumim,
que vem com a sua raiz tam, que significa íntegro, né? Então, tumim também está no plural, então nesse aspecto significa íntegros. Então, desta forma, luz e integridade, ou luzes e integridades, né? Na versão dos 70, conhecida como Septuaginta, foram traduzidas estas duas palavras como revelação e verdade, dentro da versão dos 70, a Septuaginta. O Talmud, ele escreve que o tetragrama estava escrito dentro das dobradinhas, né, ou das dobraduras do peitoral, por meio do qual algumas letras dos nomes das 12 tribos brilhavam, e o sacerdote juntava-se com a inspiração divina para formar então a resposta que desejava saber. Então, por isso que vem Urim, luzes, Tumim, integridades, né? Ou seja, luzes íntegras, né? E era através dessa consulta que o Kohen Gadol fazia, né? Um questionamento a Deus. Então, Deus fazia com que o peitoral, né, do Kohen Gadol, ali tinha as 12 pedras, representando cada tribo, né, cada uma das 12 tribos de Israel, mas só as 12 pedras não continham as 22 letras do alfabeto hebraico. Mesmo com as 12 nomes das 12 tribos, ainda faltava letras do alfabeto hebraico. Então, nesse aspecto, segundo o Talmud, né, Deus ordenou então que Moshe escrevesse, né, acima, né, na primeira Reuven, né, que é a primeira tribo, acima da primeira tribo, Reuven, era para fosse escrito realmente os nomes dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. E depois, na última pedra, que tem ali Zevulon, né, a última tribo, foi escrito, melhor dizendo, né, orientação divina. Moshe escreveu então debaixo da última palavra, da última tribo, escreveu Shivite Israel, Shivite Israel, que significa tribos de Israel. Então agora as 22 letras do alfabeto hebraico ficou completa no peitoral, que levava exatamente junto ao coração do Kohen Gadol. Então, através dessas 22 letras do alfabeto hebraico, quando o Kohen Gadol ia questionar a Deus sobre uma determinada situação, né, o que fazer, o que não fazer, então, através dessas luzes íntegras, Urim, Vetumim, então a resposta de Deus vinha. Então as letras brilhavam na sua sequência lógica, né? E o Kohen Gadol, numa inspiração divina, ele então lia as letras já formando as palavras, e nesse sentido a resposta divina para aquele aspecto estava então estabelecida ali. Então, para completar as 22 letras, acima da primeira tribo, Reuven, foi escrito o nome dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. E depois, debaixo da última pedra e última tribo, né, de Israel, Zevulun, então foi escrito Shivite Israel, as tribos de Israel. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Então, exatamente, né, o que os sábios falam. Este é o grande segredo de Urim Vetumim. Entendeu? Então, esse é o grande segredo do Urim Vetumim. Então, consultava-se Urim Vetumim em circunstâncias extraordinárias. Moshe não fez uso deles. Moshe não fez uso do Urim Vetumim. Por que ele não fez o uso do Urim Vetumim? A resposta é simples. Porque Deus falava com ele face a face. Ele não precisava consultar o Urim Vetumim. Enquanto que Arão precisava consultar o Urim Vetumim. Ok? Mas teve mais gente que consultou o Urim Vetumim. Vamos ver. Então, nesse aspecto aqui,
né, Moshe não consultava e não consultou nenhuma vez Urim e Vetumim, porque Deus falava com ele face a face. Moisés falava com Deus face a face, para entendermos, né? Josué foi o primeiro a usá-lo na divisão das terras, e no caso do anátema de Arram, que está lá em Josué capítulo 7, né? Então, Josué foi o primeiro a usar Urim e Vetumim para conhecer a resposta de Deus. Tivemos também o rei Shaul, né? O rei Shaul, ele consultou Urim e Vetumim, mas não teve respostas, porque não era para ele consultar, era para o Kohen Gadol consultar. Mas ele quis consultar ele mesmo, por vontade própria, decisão própria, sem nenhuma orientação. Então, Deus não respondeu a Shaul, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 28 e o verso 5. Também foi por isso, né, só para lembrarmos, né, como o Eterno não deu resposta para Shaul, porque ele estava rebelde, desobediente, ele precisava chamar o profeta, o sacerdote, para que pudesse consultar a Hashem por ele, né? Mas não, né? Eu sou o rei, eu sou o maioral do povo. Não foi isso que o povo escolheu? O rei Shaul, porque ele tinha a estatura maior de todo o povo de Israel. Então ele podia falar, né? Eu sou o maioral. Então, como que Deus não vai falar comigo? Logo tem que falar comigo, eu sou o maior, eu sou o rei aqui. Deus tem que falar comigo, que negócio é esse? E Deus não respondeu à sua arrogância, né? Foi por isso que ele foi consultar a quem? Ele foi consultar a pitonisa, né? Então, quando ele foi consultar a pitonisa, foi porque ele não teve uma resposta divina e procurou a pitonisa. Quer dizer, a situação de Shaul só foi piorando, né, no seu dia a dia. Temos também o rei Davi. O rei Davi, ele foi atendido várias vezes na sua consulta com Urim e Vetumim, como consta em 2 Samuel capítulo 2 e também no capítulo 21, né? Então, Davi, ele consultou Urim e Vetumim e ele teve respostas, né, para o seu questionamento, né? Agora, um detalhe que os nossos mestres trazem de muita importância. Depois do rei David, não houve outro rei que os tenha usado. Não houve outro rei que usou Urim e Vetumim. Ponto. David foi o último. Ok? Então são dados para conhecermos, né, realmente aquilo que está diante de nós, para o nosso conhecimento sem sombra de dúvidas, ok? Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre os Korbanot, tendo exatamente a sequência, né, da questão do sacrifício. Então nós vamos falar mais um pouco também sobre os Korbanot, ok? Baruch Hashem por isso daí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, nesta aliá de hoje, ele traz para nós uma reflexão, principalmente depois da destruição do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, né? Então, estas questões de Torá, o nosso Rebbe Menachem Mendel procurou trazer de uma forma mais presente, mais atual para o nosso cotidiano. A Torá em si, ela nunca esteve na moda. A Torá nunca foi da moda. A Torá, ela sempre é atual no seu tempo, no seu momento. Assim como a Torá foi importante há mais de 3.300 anos atrás, na outorga da Torá no Monte Sinai, a Moshe e mais de 3 milhões de judeus e outros milhares de não-judeus, a Torá, ela não ficou presa no passado. Ela não foi somente para aquele momento, como também não foi somente para aqueles momentos históricos
que estão registrados nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, que é chamado pelas nações como Antigo Testamento, que de antigo não tem nada, porque ela nunca ficou presa no passado. A Torá, ela sempre foi atual para o seu tempo, para o seu momento, como ela é hoje. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos estudar a Torá trazendo-a para o nosso cotidiano. Nós precisamos estudar a Torá, andar com a Torá durante toda a semana. Por isso que nós temos Parashá semanal. O que é Parashá semanal? A Parashá que começa no primeiro dia da semana e se conclui no seu 7º dia da semana. Temos as Aliot, que são as leituras diárias. Justamente porque o nosso Rebbe disse isso. Para que nós possamos andar com a porção diariamente. Então, quando nós estudamos a Torá e andamos com a Parashá da semana durante toda a semana, com as suas 7 leituras, mais Mafitir, a leitura final, é para que nós possamos estar tendo a oportunidade de estarmos estudando, vivendo a Torá no nosso dia a dia. Então isto é trazer a Torá para os nossos dias, para o nosso momento, porque a Torá, ela é atualíssima. Um grande engano das nações em que rotularam as Sagradas Escrituras de Antigo Testamento. Algo que é passado, algo que não tem mais valor. E aí criaram um novo livro. E esse novo livro, com mais de 5.000, mais de 10.000 contradições, tem sido regido há mais de 2.000 anos, e as pessoas não se percebem, diante dos seus próprios olhos, né, as incoerências, as contradições, os erros, as glosas, as adições que foram colocadas. Cada tradução do novo livro que as nações têm, como regramento de fé e prática, né? Toda vez que é feita uma atualização, vem uma alteração. E ainda eles têm a pachorra de continuar escrevendo lá no seu último livro, né? Do seu novo livro, chamado Apocalipse, que não se acrescentará nada e não tirará nada, porque quem acrescentar será acrescentado as dores, e quem tirar lhe será tirado a parte que lhe cabe na vida eterna. Quer dizer, eles fazem tantas alterações, e os pregadores e os ensinadores ensinando o povo aí, né, praticando aí um monte de mentiras dia a dia. Se não pode acrescentar e não pode tirar nada, e por que cada tradução se acrescenta e tira isso e aquilo, e cada um vem ao seu bel prazer? Sabe qual que é a resposta, entre aspas, né? Resposta mais lógica que eles dão? É porque nós precisamos alterar a escrita de acordo com a evolução do tempo. Bendito seja Hashem, que nós temos a Torá que não precisa ser alterada com o transcurso do tempo. Bendito seja Hashem, o soberano dos mundos, que nos deu uma Torá que é íntegra desde o seu momento que foi outorgada ao povo judeu até a presente data. A Torá que nós temos nas mãos é a mesma que foi dada a Moshe nos seus dias. Contém o mesmo número de letras em cada linha, em cada capítulo, em cada livro. Contém o mesmo número de letras em cada linha, em cada capítulo, em cada livro. Bezrat Hashem, bendito seja Deus, que o povo judeu tem mantido íntegro estas escrituras. Por isso elas continuam sendo escrituras sagradas. Entendeu? E é por isso que ela é atualíssima, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala exatamente sobre essa questão, estudo e ação.
estudo e ação nunca muda com o tempo. Toda e qualquer geração, ela sempre precisa ter estudo e ação. E se cada geração ela mantiver a integridade de estudos e ações, as coisas vão bem. Mas quando começam a corromper os estudos e as ações, aí é isso daí que você está contemplando, não somente no Brasil, mas nas nações, no mundo inteiro. Até em Israel. Vira uma bagunça. E é por isso que as nações, todas as nações, inclusive Israel, precisam da redenção final com Mashiach para os últimos dias, para sarar os 4 reinos e sarar as nações, sarar a terra. Isso significa sarar e curar os povos, retificar os povos. É aquela mesma questão, muita propaganda sobre a questão de preservação do meio ambiente, nossa floresta, nossa não sei o que lá, nossa não sei o que lá, preservação ambiental, patati, patatá. Mas na prática você vê o quê? Por exemplo, lá no Amazonas tem mais de 1000 ONGs. No Nordeste não tem nenhuma. Por que será? Não, é para preservar a floresta. Ah, é? E por que está saindo tanto mióbio, né, que fala? Grafeno. Por que está saindo tanto desse material para países estrangeiros? E as ONGs estão ali para proteção da floresta. E o ouro, então? As toneladas de ouro que já tiraram do Amazonas, da floresta amazônica, pedras preciosas, e por aí afora vai. E a própria natureza, que se faz aí, né, entre aspas, né, produtos naturais. E aí, como que fica? Então, quando vêm as pessoas e dizem que é preciso mudar as traduções por causa do tempo, do momento, é porque estão totalmente fora do tempo e do momento. E a Torá, ela permanece a mesma no tempo e no momento, sem alterações, e sempre atualíssima. Por isso diz Oséias, né? O meu povo peca por falta de entendimento. E aí vai. Aí você vê essa bagunça que está aí. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, estudo e ação. O que você estuda é o que você vai praticar. E se você olhar para o mundão aí fora, então o que será que eles estudaram dentro das universidades, hein? Para fazer o que estão fazendo por aí? Misericórdia. Quem tem filhos nas universidades, se forem pais inteligentes, terão filhos inteligentes, mas isso não significa que pode relaxar na segurança, na vigilância para com seus filhos. Ah, mas ele é adulto, ele é vacinado, ele responde por si mesmo. Beleza. Mas por ele ser adulto, vacinado e respondendo por si mesmo, por acaso ele deixou de ser seu filho? Por acaso ela deixou de ser a sua filha? Não tem mais importância você procurar saber como que vão os estudos, companhias, etc. e etc. Aí depois acontece alguma coisa, aí papai e mamãe vêm e falam, oh meu Deus, onde foi que eu errei na educação do meu filho, da minha filha? Estudo e ação. Quando é sério, a ação é séria. Quando o estudo é inteligente, a ação é inteligente. Quando o estudo é nobre, a ação também é
nobre. O contrário disso, você tira suas conclusões. Então, por isso, os sábios nos falam, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, que na ausência do templo sagrado, se considera, melhor dizendo, que quando alguém estuda as leis dos sacrifícios, é como se ele realmente estivesse oferecendo um. Mas se ao estudar as leis de um sacrifício obtém-se o mesmo benefício, que ao fazer o sacrifício na prática, por que seria preciso fazê-los na prática, mesmo quando o templo for reconstruído nos dias do Mashiach, na redenção final? Se só estudar traz o mesmo mérito de quando era praticado o sacrifício. Não temos o templo, o povo judeu não tem o templo, os não-judeus não têm o templo de Jerusalém também. Então, estudando a respeito das oferendas, dos sacrifícios, é como se estivesse fazendo um, e os méritos são os mesmos: o perdão de pecados, proteção, saúde, vigor, prosperidade. Tem um monte de gente aí doidinha, né? O povo não judeu é um povo abestado, né? Não pode falar em riqueza, doença e prosperidade, que fica doidinho da Silva. Quer saber o que é, quer entrar de cabeça e alma sem saber se é bom ou não. Então, por isso que muitos não-judeus, entre eles muitos Benei Noach, são doidinhos para estudar, entre aspas, Cabalá da riqueza, Cabalá da saúde, Cabalá da proteção, ficar rico, saudável, próspero, para fazer o quê? Um monte de baboseira. Não se aplica onde tem estudo de Torá. Querem para o seu próprio benefício. E aí o que acontece? Muitas desilusões. As pessoas estudam, aparece qualquer um aí, qualquer bêbado de porta de boteco, dizendo: eu estou vendendo um cursinho de Cabalá. Pronto, não precisa falar mais nada. Pode ser o maior pinguço de porta de boteco. Vai fazer fila para fazer inscrição, pagar a inscrição para fazer o curso. E o bebum fala: ei, beleza, vou ter cachaça pro resto da vida. Olha os trouxas aí, ó. Entendeu? Tem rabino que ensina a Cabalá também? Tem rabino que ensina a Cabalá. Normalmente não são do Rabad. Estudo de Cabalá para não-judeus normalmente não é do Rabad. Quando tem algum que ensina a Cabalá aí, como nós já mostramos aqui outras vezes, né? Vamos mostrar de novo. No momento, a orientação que nós temos do nosso Rabino Yaakov Gerenstad, esses são os 2 livros para Benei Noach, não-judeus, estudar Cabalá. Esses 2 livros. Alguém comprou? Alguém adquiriu? Alguém investiu nos 2 livros de Cabalá? Já que querem saber Cabalá, vai na fonte certa. Vai na fonte correta. Deixa de ser tonto dos outros. Ficar desperdiçando dinheiro. Porque eles falam daquilo que normalmente as pessoas gostam de ouvir. Você é um bonzinho, você é um santinho, você é uma maravilha, você é não sei o quê, você é um... Só baboseira. E vai te levando no bico, vai tirando o teu dinheiro, e você vai simplesmente não saber nada, não aprender nada. Entendeu? Aqui, ó, apesar que vocês vão ver invertido. Ai.
Aqui está escrito Rabino Yaakov Gerenstad, nesse livro aqui. 24 de Shevat, do ano 5.773, que corresponde ao ano de 4 de fevereiro de 2013. Ele faz o prefácio desse livro aqui. Prefácio da edição brasileira, que está escrito aqui, ó. A minha secretária está de cama, então eu tenho que mostrar invertido para vocês. Se a minha secretária estivesse ativa, aí ela estaria mostrando para vocês. Mas a nossa querida Edna está de convalescença ainda, né? A crise do ciático está muito forte. Remédios que têm mais efeitos colaterais negativos do que benéficos, né? E a fisioterapia, né, que está fazendo aí, com a graça de Hashem, logo se recupera e voltamos juntos às atividades aí, Baruch Hashem. E o outro livro que nós trazemos aqui, né, que é Kabbalah para o que você precisa saber sobre Kabbalah, né? Também tem o prefácio, né? Também tem o prefácio, aqui o prefácio, e no final do prefácio, aqui está a identificação do Rabino Yaakov Gerenstad. Esses são os dois livros que o nosso Rabino orienta a nós adquirirmos e estudarmos. Mas isso daqui você não pode estudar também sozinho. Você precisa de uma orientação rabínica ou de algum dos emissários do Rav Yaakov Gerenstad, que está um pouco mais aprofundado sobre o tema, para poder ajudar você. Entendeu? Então, é tudo dentro daquela sequência, dentro daquela ordem, dentro de critérios que vem fazer com que realmente, né, você possa aprender aquilo que é bom, aquilo que é correto. Os nossos mestres falam assim, a verdadeira Kabbalah é aquela que te aproxima de Deus, não da riqueza, da prosperidade, da fama, da glória, para o seu próprio prazer. Não, a verdadeira Kabbalah te leva a Deus, junto de Deus, aprender sobre Deus e os atributos divinos. Essa é a verdadeira Kabbalah. Ok? E o autor, né, dos dois livros é o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que é o rabino muito, deixa eu ver se tem alguma foto dele aqui, parece que tinha em algum deles, deixa eu ver. Tá aqui. Esse é o rabino Yitzhak Ginsburg, ó. Esse rabino aqui. Entendeu? Esse é o rabino que escreve esses dois livros para os não-judeus, né? E tem um histórico vasto, né, sobre o Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Ele é nascido no Missouri, nos Estados Unidos, em 1944. Ginsburg tornou-se mestre em matemática pela Belfer Graduation School of Science, em Nova York, em 1965. E migrou para Israel no mesmo ano. Depois de estudar em seminários rabínicos em Nova York e Jerusalém, começou a lecionar em 1970, tornando-se conhecido por sua clareza em elucidar até mesmo os conceitos mais abstratos no misticismo judaico e relacioná-los com assuntos científicos, psicológicos, políticos e artísticos, sempre com aquela conexão de aproximar as pessoas de Deus, ok? Então é isso daí. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falando sobre estudo e ação, ele está trazendo para nós exatamente essa questão, que ao estudarmos sobre os sacrifícios, é como se nós estivéssemos no Beit HaMikdash fazendo sacrifício e recebendo todas as bênçãos da parte de Hashem. O perdão de pecados, a cura, vida longa, saúde, etc, etc, etc. Os nossos bens, aquilo que pertence a nós, sendo abençoados com prosperidade, etc. Mas para isso, você se aproximou de Deus.
E quando a verdadeira Kabbalah nos leva a Deus, você não precisa ficar aí preocupado com as suas necessidades, porque Deus cuida automaticamente. A mesma coisa quando você faz de tzedakah, doações, ofertas, dízimos, e atos de caridade, atos de bondade, tudo conectado dentro da tzedakah. Você não precisa ficar preocupado com recompensa, porque Deus ele é justo. E ele faz. Ah, mas eu não estou interessado nisso. Mentira. Ninguém trabalha em vão, nem relógio trabalha de graça. Relógio não trabalha de graça, gente. Se você não comprar a pilha e não pôr a pilha nele, ele não vai trabalhar. Se você não der corda nele, ele não vai trabalhar. Ninguém trabalha de graça, não. E Deus fez as coisas tudo bem ajustada, tudo no seu devido lugar. Nós não podemos ficar com barganha com Deus, isso daí que é o problema. Ó Senhor, eu vou fazer isso e tu me dás aquilo. Então é complicado essa história aí. Agora, quando você tem um propósito, né, um propósito de alcançar alguma coisa, que aquilo vai servir não somente para você, mas vai servir para você, sua família, a sua comunidade e principalmente para exaltar e louvar o nome do nosso Deus. Então aí você tem um propósito que é realmente edificante, um propósito sério, que é um propósito que você almeja mais o seu potencial espiritual do que físico, material e financeiro. Porque o seu grande propósito é alcançar aquele teu objetivo, mas dar a Deus toda a honra e toda a glória. Toda a gratidão. Aí é uma situação diferente. Deus abençoa a prova e ele faz você chegar onde você quer chegar. Então, estudo e ação. Isso significa inteligência e verdades, onde você e eu precisamos estar. Então, por isso, a diferença entre o sacrifício virtual e o real é seu efeito sobre o mundo. Agora nós vamos entrar em outro nível, para nós entendermos melhor ainda, dentro de um aspecto espiritual até aqui, né, sobre a questão toda de obediência aos mandamentos, de tzedakah e companhia limitada, né, para você, família, comunidade e a honra devida ao nome de Hashem. Agora aqui, a diferença entre o sacrifício virtual e o real é o seu efeito sobre o mundo. Então, todos os sacrifícios que eram feitos até o ano 69 da nossa era comum, quando o general Tito e as legiões romanas destruíram Jerusalém, mataram milhões de judeus e destruíram o templo Beit Hamikdash, só ficou o muro em pé, a única parte do templo, o Kotel, certo? Então, até aquele momento, os sacrifícios realizados não era apenas para com Israel, o povo judeu, mas era para o mundo, era para as nações também. Era para que o favor de Deus se estendesse a partir de Jerusalém para todas as nações, a partir do povo judeu para todos os povos. Esse era o propósito de Deus. E o povo judeu fazia com muito bom grado. Ou seja, no resumo desta ópera aí, se não fossem os sacrifícios realizados no mexicano deserto e no Beit Hamikdash em Jerusalém, as nações não existiriam mais. Já teriam perecido há muito tempo no seu caos, no seu desabar do seu próprio abismo. Mas graças ao sacrifício do povo judeu, pela orientação, direção e bênção divina, as nações continuaram existindo, continuam existindo e continuarão existindo. Porque Deus ele não visa apenas o povo judeu, mas ele visa as nações. Através do povo judeu ele quer abençoar as nações. Através de Jerusalém ele quer através do povo judeu ele quer abençoar os povos.
a partir de Jerusalém, ele quer abençoar as nações. É o propósito divino. Então, por isso, enquanto o sacrifício oferecido pelo estudo de suas leis eleva a pessoa, esse não o faz com o resto do mundo ao seu redor. Então, dentro desse aspecto, hoje, depois da destruição do Beit HaMikdash, o estudo da Torá, ela faz com que aqueles que participam do estudo da Torá sejam elevados. Mas o mundo não. O mundo vai depender de ações seculares que nós fazemos para com as nações. Trazer mais luz, mais presença divina. Práticas de boas ações, práticas de atos de caridade. Nós fazendo o diferencial. Enquanto todo mundo fura o farol vermelho, você continua lá, esperando o sinal verde para passar. Um exemplo simples. Ou seja, onde está o vermelho é pare mesmo. Onde está o verde é o sinal que você precisa seguir em frente. E o estudo da Torá é o nosso sinal verde para seguir em frente, para sermos exemplos para as pessoas, para as nações, para que elas sejam transformadas e para que esse mundo seja transformado na moradia de Deus. Para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, esses que estudam a Torá, esses que estudam a questão dos sacrifícios, você precisa ser, entre aspas, um sacrifício para as nações. Que é o quê? É você agir de acordo com a vontade divina no meio de todo esse colapso que está aí fora. Onde a mentira é valorizada e a verdade é desvalorizada. Onde a mentira é granjeada com frutos de riquezas produzidos pelo roubo. E aqueles que vivem honestamente são massacrados. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles não teriam nem como sobreviver com o seu salário mínimo. Entendeu? Então é isso. É por isso que o mundo ainda existe, porque ainda existe pessoas, judeus e não judeus, que estudam a Torá. Senão já tinha ido tudo para o caos. Caos absoluto. É importante isso. Somente o sacrifício físico, em que o Kohen, ou um sacerdote, oferece um animal e um punhado de sal sobre a lenha do altar de pedra, incluindo todos os aspectos da criação. Lembra que os dias da redenção final com Mashiach, os 4 reinos serão restaurados, sarados, curados, retificados? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. E o sacrifício tem exatamente essa conexão com os 4 reinos. Por isso que os sacrifícios que eram feitos até o ano 69 da nossa era comum fazia preservar realmente os 4 reinos. Não de uma forma plena, mas de uma forma melhor. Mas você pode observar que parece que os 4 reinos estão cada vez mais complicados, mais difícil ou difíceis. O caos está querendo generalizar. A ética, a moral, a espiritualidade, elas têm sido abandonadas com uma boa porcentagem da população mundial. Graças aos poucos que ainda teimam em estudar a Torá, em estudar sobre os sacrifícios, o mundo continua existindo. E Mashiach já, e que seja para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Entendeu? O quanto que é importante você estar estudando o Torá e praticando a ação.
Continuando, então, inclui todos os aspectos da criação. O humano, que é representado pelo Kohen, o sacerdote. O animal, que é representado pela ovelha, pelo touro, pelo carneiro. O vegetal, que é representado pela lenha. E o mineral, que é representado pelo sal. E eleva assim o mundo inteiro. Então o sacrifício, literalmente falando, envolve esses 4 reinos. Enquanto que de forma virtual, o estudo da Torá não tem essa prática real. Mas os benefícios para cada um que estuda são grandes, como eram aqueles que faziam na forma prática, o povo mais os Kohanim. E é graças a essa misericórdia de Deus que o mundo continua existindo. Por quê? Porque aqueles que têm estudado a Torá, têm estudado a lei do sacrifício, como nós estamos fazendo aqui, e você está participando, nós continuamos a sustentar o mundo. Devido a isto. E você, seja o que for, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Por pior que seja a nossa prova, por mais difícil que sejam os obstáculos que se apresentam diante de nós, nós não podemos parar, e muito menos retroceder. Muitos dependem de você. Aqueles mais próximos a você dependem de você. Você é um instrumento de Deus para a esperança destas pessoas. E se você sucumbir, muitos vão junto contigo para o fundo do mar. E não vai ficar legal isso daí não. Entendeu? Então, por isso que sempre devemos buscar formas tangíveis e práticas de aplicar a inspiração ou as ideias espirituais que obtemos, para que não somente afetem e elevem a nós mesmos individualmente, como também o mundo inteiro. Então, o nosso estudo da Torá, ela não pode ser um bel prazer único e exclusivo para mim. Ela tem que ser para outros. Nós não podemos ter uma visão de que o estudo da Torá é uma bênção para mim, apenas para mim, mas que ela precisa ser uma bênção para mim e para outras pessoas. Então, quando você participa de estudos da Torá, você precisa sim se contaminar com o estudo da Torá no bom sentido, fazer o seu coração palpitar mais aceleradamente e fazer com que o amor do teu coração seja como uma chama ardente, vibrante por Deus e pela sua vontade. E aquilo que você aprende através do estudo da Torá é para você viver e levar, contagiar outras pessoas mais. Aí o objetivo está sendo alcançado. E você está cumprindo a sua tarefa, na sua continuidade da sua jornada monoteísta. E junto com ela, você estará cumprindo a sua tarefa suprema, que é ajudar a transformar este mundo para ser um mundo, para ser uma morada de Deus, a casa de Deus. E esses são os desafios que nós temos realmente diante de nós. Por isso, compartilhar o estudo da Torá, suas mitzvot, as 7 leis de Noah e a prática dos mandamentos está exatamente dentro desse sentido aqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala. Que não seja uma elevação somente para mim, mas que seja uma elevação também para outros povos, para outras nações. Você às vezes diz assim, mas eu sou um Zé Ninguém. Como que eu vou agir para que do outro lado do mundo ele seja abençoado através da minha ação? É só você olhar para o grande Deus que você serve. Se você faz, vive, pratica, por causa de você,
Deus ele poderá atingir uma outra pessoa do outro lado do mundo com uma bênção e fazer com que aquela pessoa do outro lado do mundo possa se despertar para olhar para os céus, clamar a Deus e as portas se abrirem para que ele possa encontrar uma comunidade. Se ele é um judeu adormecido, volta para casa, e se for um não judeu, encontrar uma comunidade Benei-Noah, porque os Benei-Noahs estão presentes em todos os lugares da terra, porque tem um rabino do Rabad por lá trazendo esta verdade. Ok, amados? Então, faça realmente dessa oportunidade uma grande oportunidade da sua vida, dia a dia, sem esmorecer, sem desanimar, sem perder a esperança, sem perder a confiança que o nosso Deus é o único Deus, Criador, Redentor e Salvador. E tudo Ele faz se você confia, se você mantém firme sua fé nele. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta por aqui. Shalom, shalom, satisfação tê-los conosco aqui em A Tarde com a Torá, e que nós possamos ser fatores multiplicadores do estudo da Torá. Então, curta, comente, compartilhe com o maior número possível de pessoas, tanto aqui no Facebook, como também pelo nosso link, pelo nosso canal lá do YouTube, né? Mais tarde estaremos compartilhando o link do YouTube, né? Então, compartilhe o link do YouTube também, que é importante para que se divulgue isso pelo mundo afora. Shalom, shalom, até amanhã.